Tudo bem com vocês? Que é a Rosalina, tutora do canal Tudo de Casa. E, gente, sejam todos muito bem-vindos para mais um pedacinho da Palavra de Deus. É isso aí. E hoje a gente vai falar aqui sobre edificação do templo. E para você que tem a Bíbliazinha e o Novo Testamento, infelizmente hoje você não vai poder me acompanhar. Mas não se preocupe, vai estar tudo aqui direitinho na Bíblia, tá bom? E é isso aí, gente. Hoje a gente vai trazer esse tema aqui de edificação do templo, do nosso templo. O que é o templo? Do que eu vou falar aqui, do nosso corpo, da nossa vida espiritual. Porque nós sim somos o templo do Espírito Santo, nós somos o templo de Deus, certo? E aí vamos aprender então a como colocar esse templo nosso aí de acordo com o que a Bíblia quer, de acordo com o que Deus quer para nós? Bora lá então? Então pega lá a sua Bíblia, no livro de Reis, 1 Reis, capítulo 5, versículo 17 e 18. Mas vamos lá, eu vou lendo e vou falando e vou explicando como de costume, tá bom? Vamos lá? Ó, 1 Reis, capítulo 5, versículo 17. E mandou o rei que trouxesse pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. Então, para você aí que é construtor e que está me assistindo, sabe que antes de construir uma casa, a gente tem que fazer o alicerce, certo? E como que a gente constrói esse alicerce na vida espiritual? Sabe como? Jejum, oração e leitura de Bíblia. Não tem como você construir uma casa sem saber o quanto você vai gastar, o quanto de material você vai precisar. Certo? Então, como que é isso? Lendo a Bíblia. Você só vai construir a sua casa espiritual com conhecimentos na Bíblia. De acordo com o que você vai lendo, com o que você vai aprendendo, com o que você vai modificando a sua vida, a sua personalidade, que você vai olhando e dizendo a Bíblia não aceita isso, eu faço isso e a Bíblia não aceita, então eu vou parar, e com isso você vai adquirindo material para construir a sua casa. O jejum, a oração, nela você trabalha o alicerce, são as pedras preciosas que você vai colocando no seu alicerce. É como se fosse concreto para sua base de construção, certo? Olha, não tem como você construir uma vida espiritual sem jejum, sem oração. Não importa a sua religião, não estou aqui para falar de religião, certo? Tanto é que eu não identifiquei a minha, né? Porque não é o propósito aqui falar de religião. O propósito aqui é te levar até a Deus. A religião você escolhe, tá bom? É onde você se sentir melhor. Beleza? Mas, voltando para o nosso assunto, não tem como você... Um templo eficaz na presença de Deus, um templo satisfatório aos olhos de Deus, sem jejum, sem oração e sem conhecimento da palavra de Deus. Você tem essas três bases e a obediência é o resultado dos três. Quando você começa a ler a Bíblia, quando você começa a jejuar, quando você começa a orar, a obediência vem. O temor de Deus vem. Certo? Que são os adornos da sua construção. O acabamento da casa. Que diz que é a parte mais cara, né? É o acabamento. A construção todo mundo fala que é barato, mas o acabamento todo mundo fala que é a parte mais cara da casa. Eu não entendo nada de construção, tá, gente? Mas eu tô falando aqui o que eu vejo os pedreiros falarem. Então, o acabamento da nossa vida espiritual é o temor a Deus, é a obediência a Deus. Porque de acordo com o que você vai aprendendo, de acordo com o que você vai orando, Deus vai trabalhando na sua vida, Deus vai te moldando. E aí, de repente, você tá aí uma pessoa de acordo com o que Deus quer que você seja. Não é de acordo com o que eu quero que você seja, que o seu esposo, sua esposa, seus pais. Não, é de acordo com aquilo que Deus quer. Porque quem vai te salvar é Deus. Certo? Então temos que ser obedientes a Deus, de acordo com o que Deus quer de nós. Tá bom?
Vamos ler então o 18? E as lavravam os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Então tudo era preparado. Tudo não era de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito que você chega a Deus, não é de qualquer jeito que você recebe a bênção que você está precisando. Às vezes você está orando há muito tempo, às vezes você está precisando de uma bênção. Mas a preocupação do dia a dia, sabe? Ai, eu tenho que pagar aquilo, eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso disso, eu preciso disso. E você esquece de olhar para você e se perguntar, mas como é que eu estou? Como é que eu tenho me apresentado diante de Deus para que Ele me dê uma resposta? Por que Deus não está respondendo? Será que alguma coisa está rolando aqui? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que não está faltando algum detalhe? Porque às vezes você não está fazendo nada de errado. Às vezes você só deixou de orar mais, deixou de jejuar mais devido à preocupação que acontece na maioria das vezes, né? É normal, a gente está preocupado, esquecer até mesmo de orar, a gente sai tão doido correndo que esquece até de orar, de pedir orientação de Deus, mas tô aqui hoje para te alertar disso. De repente o que está faltando aí é mais oração e mais jejum na sua vida, mais leitura de Bíblia, mais um tempinho para se dedicar a Deus, porque dentro da correria toda a gente deixa até de ir na igreja. Olha só, quanto que assim... É fundamental você, independente do que você estiver passando, não deixar de orar e não deixar de jejuar. Porque vem tanta tribulação que você às vezes nem é tribulação, às vezes é trabalho mesmo. Deus abriu tantas portas para você, que você está tão acarretada de trabalho que está deixando de ir na igreja. E toma cuidado, tá? Cuida primeiro do seu templo, para depois cuidar das outras coisas. Porque a Bíblia fala, primeiro eu busco o reino dos céus, depois tudo será acrescentado. Então vamos manter aí, porque ir na igreja também ajuda, tá bom? Lá você vê, ouve uma pregação, você ouve um hino que fala com você. Às vezes a pregação não falou nada com você, mas o hino falou. Então assim, sabe? É extremamente importante para aumentar a nossa fé, para solidificar a nossa fé. É extremamente importante você também estar indo na igreja. Tá bom? Eu quero ler também com vocês aqui, ó, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 18. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste em teu coração edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste. Então, quando você se coloca assim, naquela posição de falar, eu vou começar a edificar o meu templo, Deus se agrada. Então, Ele já vem com a resposta, porque Ele já viu ali que você deu o primeiro passo. Já leram aquele versículo, dá um passo para mim, darei 2 ou 3 ao seu encontro? O primeiro passo é você colocar no seu coração que você precisa edificar o seu templo. Que você precisa aí ter um templo que agrade a Deus. Entendeu? Tem pessoas que eu conheço, que é crente, que está na igreja e não faz jejum, não faz uma campanha de oração, porque diz que está no templo, nós estamos vivendo no tempo da graça. Eu não sei onde é que está a graça aí, né, gente? Porque a gente está numa pandemia, né? O planeta está um caos, tá? Os países estão praticamente tudo falido aí, tá uma bagunça a economia. E aí a pessoa dizer que não precisa de jejum, que não precisa de oração, porque está no tempo da graça, que não precisa nem sequer ler Bíblia, né? Eu acho assim, que independente do tempo que a gente está vivendo, o nosso compromisso é com Deus, com o nosso templo, e como nós vamos apresentar ele para Deus. Então se preocupa e foca. Então, pessoal, é isso, sabe? Vamos trabalhar o que está faltando, ver o que está faltando aí dentro de nós, no nosso templo, na nossa construção. Se está precisando ali de um reboco, se está precisando de uma pintura nova, certo? Vamos cuidar do nosso templo, porque é aqui que Deus habita, é aqui que Deus enxerga, sabe? Então, vamos cuidar disso, vamos cuidar da nossa aparência, do nosso templo diante de Deus. A Bíblia é contra tudo que é exagerado.
Então seja uma pessoa moderada em tudo que se relaciona ao templo, ao seu corpo. Porque saiba de uma coisa, o seu corpo é o templo de Deus. Então seja moderado, seja cuidadoso, seja cauteloso, sabe? Em tudo que se relaciona ao seu corpo. Porque é o templo do Senhor. Certo? Vamos dar uma repaginada, vamos estar cuidando, tá bom? Vamos estar aí edificando o nosso altar na presença do Senhor. Amém? Eu espero mesmo aí que você tenha entendido a mensagem. Eu usei palavras fáceis, exemplo da construção para ficar bem fácil para você entender, certo? E eu espero aí que você dá uma olhada para dentro de você, dá uma refletida como está o seu templo, tá? Se precisa de uma repaginada, se tá com alguma rachadura ali, para você corrigir essa rachadura no seu templo. A rachadura são os ódios, o rancor. Tira isso da sua vida, porque isso não é de Deus, isso te impede de receber a sua bênção. Tá bom? Vamos tirando, vamos fazendo uma limpeza espiritual, para quando a gente dobrar o nosso joelho, Deus nos responder. Beleza? É isso aí, gente. Tchau, super beijo, super abraço, fica todo mundo com Deus. Certo? Tchau, gente.